Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização para condutores de veículos de emergência. Vamos à nossa aula Noções de Primeiros Socorros 1, aula 13. E colocamos o tema como 1 porque na aula 14 abordaremos a continuidade, então estudaremos aí Noções de Primeiros Socorros 2, né? Para deixar bem dividido o tema. Vamos começar com a leitura da portaria número 2048 do Ministério de Saúde, de 5 de novembro de 2002. Aprova o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência, regulamenta que o condutor de veículo de emergência ambulância deverá realizar obrigatoriamente para desempenhar as funções de motorista curso de capacitação ofertado pelos núcleos de educação de urgência, conforme previsto no item 2.3.1, habilitação de profissionais. Habilitação dos profissionais. Considerando que as urgências não se constituem em especialidade médica ou de enfermagem e que nos cursos de graduação e atenção dada à área ainda é bastante insuficiente, entende-se que os profissionais que venham a atuar nas unidades não hospitalares devam ser habilitados pelos núcleos de educação em urgências, cuja criação é indicada pelo presente regulamento, capítulo 7. A própria portaria número 2048 de 2002 cita que, como já foi abordado, há uma premente necessidade de estabelecimento de currículos mínimos de capacitação e habilitação para o atendimento às urgências. Isto decorre do fato de que os inúmeros conteúdos programáticos e cargas horárias existentes no país não garantem a qualidade do aprendizado. Assim, o presente regulamento propõe temas, conteúdos, habilidades e cargas horárias mínimas a serem desenvolvidos pelos núcleos de educação e urgências e considerados necessários para a certificação inicial de todos os profissionais que já atuam ou que venham a atuar no atendimento às urgências e emergências, seja ele de caráter público ou privado. Por esse motivo, a grade curricular do curso para condutores de veículos de emergência, previsto na resolução número 789 de 2020, não aprofunda os temas referentes aos socorros de urgência e emergência, decorrentes do cumprimento específico da função de motorista de ambulância, sendo somente previstos temas e procedimentos de sinalização do local do sinistro, acionamento dos recursos, verificação das condições gerais da vítima de sinistro ou enfermo e cuidados com a vítima ou enfermo que não fazer. Acrescentamos a esses assuntos os seguintes temas: legislação relacionada aos primeiros socorros, cenário do sinistro, primeiros procedimentos e riscos mais comuns no local do sinistro e outros procedimentos realizados em vítimas de sinistros de ambulância. Acrescentamos a esses assuntos os seguintes temas: legislação relacionada aos primeiros socorros, cenário do sinistro, primeiros procedimentos e riscos mais comuns no local do sinistro e outros procedimentos realizados em vítimas de sinistro de trânsito. O acréscimo desses temas se torna importante devido ao mérito do curso e também devido à necessidade de conhecimento teórico para outros procedimentos durante o trabalho do motorista de veículo de emergência. Conceito de primeiros socorros. São as primeiras providências tomadas no local do sinistro. É o atendimento inicial e temporário até a chegada de um socorro especializado. Sua finalidade é manter as funções vitais da vítima e evitar o agravamento da situação até que a assistência médica e especializada possa chegar ao local. Esse atendimento pode proteger a pessoa contra maiores danos. Além da preocupação em realizar os procedimentos de segurança em casos de sinistros, há também a responsabilização para aqueles que agem de maneira omissa. Assim, o Código de Trânsito Brasileiro traz algumas penalizações àquelas pessoas que, de alguma maneira ou motivo, deixam de agir colocando a vida das pessoas envolvidas em sinistros de trânsito em risco. Vamos ver então o estudo da omissão. Artigo 176 do CTB. Deixar o condutor envolvido em sinistro.
1. De prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazê-lo. 2. De adotar providências podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito local. 3. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. 4. De adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. E 5. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Esses incisos do artigo 176 são destinados ao condutor envolvido em sinistro. Esse é um detalhe muito importante. E a partir daí, o inciso 1 é a ideia de prestar o socorro ou providenciar caso você não consiga prestar. E dentro da ideia, podendo fazê-lo. Porque às vezes, por mais que eu seja envolvido no sinistro, eu não estou em condições de prestar nem de providenciar, porque eu também fiquei lá em condições de vulnerabilidade. Então eu não vou conseguir. O inciso 2 nada mais é do que sinalizar a via, tá certo? Porque quando eu sinalizo a via, eu evito perigo para o trânsito local. O inciso 3, seguindo a ideia que nós já até falamos do crime de trânsito, quando há um sinistro com vítima, o local do sinistro é considerado uma cena do crime. Então eu não posso mexer na cena e por isso eu devo preservar o local para os trabalhos da perícia e da polícia. O inciso 4 é a ideia de que quando tiver o agente e ele mandar eu retirar o veículo, eu devo obedecê-lo. E o inciso 5 é da ideia de identificar-se para o policial para que ele registre o boletim de ocorrência. Né? E às vezes alguns condutores não querem realizar esse procedimento. Então, se eu desobedecer qualquer um dos 5 incisos, estarei infringindo a lei, a regra do CTB, cometendo a infração descrita no artigo 176 do CTB. Essa infração é uma infração gravíssima, penalidade de multa vezes 5 e suspensão do direito de dirigir. A medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Dando sequência à ideia, nós temos o artigo 177, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Aí, neste caso, já não é o condutor envolvido no sinistro, é um condutor qualquer. E também tem que ter a ideia de que esse auxílio foi solicitado pela autoridade e seus agentes, certo? Então aí, caso o descumprimento disso, ele pode ser enquadrado na infração grave, penalidade de multa. Dando sequência, nós vamos aí então já para o crime de trânsito, que também estudamos quando falamos do crime, artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Parágrafo único, incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, já explicamos isso quando falamos sobre crime, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então, entende-se que mesmo com ferimentos leves é considerado crime de trânsito, certo? Tudo bem? Porque ferimentos leves é considerado lesão corporal. Tá? E a partir daí é tratada como crime caso não seja realizada a ação. Tudo bem? Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Artigo 301. Ao condutor de veículo nos casos de sinistros de trânsito que se resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto em integral socorro àquela. Também falamos sobre isso quando falamos sobre crimes de trânsito, né? A importância de prestar o socorro, certo? E esse artigo 301 dá a ideia de que uma situação de sinistro com vítima significa crime de trânsito. Uma vez sendo crime, a pessoa que cometeu, que está ali, o agente do cometimento, quando chega a autoridade policial, deveria ser conduzida à delegacia. Mas o 301 livra dessa obrigatoriedade desde que ele preste socorro à vítima. Tudo bem? Cada sinistro é diferente do outro, por isso só se pode saber a melhor forma de agir quando se conhece as características do sinistro. Tudo isso interfere na melhor forma do socorro.
Cenário do sinistro: um incêndio, curva perigosa, vazamento de produtos perigosos, tóxicos e químicos, múltiplas vítimas, entre outros. É comum encontrar em locais de acidentes cenas de sofrimento, nervosismo, pânico, pessoas inconscientes e outras em situações que exijam providências imediatas. Aqui nós trouxemos 4 situações diferentes. Aqui há uma situação de incêndio, há uma situação de derramamento de produtos perigosos, aqui há uma situação de produtos dispersos na via, lixo na via decorrente da colisão, certo? E aqui há uma situação de um sinistro numa curva, o que causa uma situação de pouca visibilidade dos outros condutores, tudo bem? São situações que requerem procedimentos diferentes, tá? E é o que está falando, tanto esse slide quanto o slide anterior, de que cada sinistro é tratado diferente no sentido do que fazer. Porque sinistros são muito... o sinistro é muito difícil de ser igual. Porque há muitas situações que diferem um do outro, desde o local, desde o horário, desde do clima, do tempo, desde dos tipos de veículo envolvido, desde dos tipos de vítimas ou a situação das vítimas. Então são vários fatores que interferem e mudam as atitudes que devem ser tomadas. Porém, eu já adianto para vocês que a sequência das ações são as mesmas. Agora, o que fazer nas ações vai diferir conforme caso a caso, tudo bem? Sempre vai haver um tempo até a chegada do atendimento profissional. E nesses minutos muita coisa pode acontecer. Nesse tempo, as únicas pessoas presentes são as que foram envolvidas no sinistro e as que passam no local. O socorro à vítima consiste em reconhecer que se trata de urgência, não descuidar da segurança pessoal e proteção do cenário, acionar o socorro especializado e ou assistência médica, atuar conforme o seu conhecimento, assistir a vítima até que chegue o socorro especializado e ou a assistência médica. São 5 verbos, são 5 atitudes muito importantes para que eu faça com a vítima. Tudo bem? Eu realizando essas atitudes, eu não agravo, que é um dos principais objetivos, eu não agravo a situação da vítima. Quais são as finalidades dos primeiros socorros? Preservar a vida, amenizar o sofrimento da vítima, restringir os efeitos da lesão e, por fim, promover a recuperação da vítima. Se eu executo ou consigo alcançar os objetivos 1, 2 e 3, a recuperação desta vítima já começou. Então, indiretamente, eu já estou promovendo, porque eu preservei a vida dela, eu diminui o sofrimento e restringi os efeitos da lesão. Quanto menos lesão ela tiver, melhor vai ser a sua recuperação. Nem todos os socorristas são capacitados, treinados e atualizados quanto aos conhecimentos e às técnicas. Portanto, são pré-requisitos básicos importantes para realizar os primeiros socorros. Quais são eles? Primeiro, manter a calma, não agir por impulso. Evitar o pânico, ter autocontrole. Observar, visão sistêmica do cenário. O que seria isso? Eu olhar o cenário por partes. Quantas vítimas são? Qual o local? Condições da vítima. Quais são as condições de risco? Quais são as viaturas? Quantas viaturas? Todas essas situações que eu devo observar separadamente, para eu poder informar ao socorro especializado. Saber o que fazer e o que não fazer, e tomar decisões e controlar a situação. Observe que se eu realizar o 1, o 2, o 3 e o 4, eu consigo tomar as decisões e controlar a situação, que é o 5. Então é uma sequência de atitudes. O fato de estarmos fazendo curso, na verdade, aprendendo esses conhecimentos, na verdade, conhecimentos que vocês já sabem, inclusive vocês já sabem até mais aprofundado, porque já trabalham com isso, quem já trabalha. Saber o que fazer e o que não fazer é de suma importância, para que não tome decisões erradas.
Providências no local do sinistro. Antes de qualquer atitude, para quem chega a socorrer ali de primeiro, né? Não o socorro especializado. Essa aula, pessoal, nós temos que entender que ela não é para o condutor no sentido de trabalho. Ela é direcionada, tudo bem, falamos isso no início da aula, para o condutor que se deparou com o sinistro. É o primeiro socorro. Tudo bem? Tá? Então, se você aí tiver um dia de folga, de férias e se deparou com uma situação de sinistro, então vai utilizar os conhecimentos aqui da aula. Então, antes de qualquer atitude, o que eu preciso responder, né? Quais as perguntas que eu preciso responder? Eu estou seguro? Os passageiros do meu veículo estão seguros? Caso eu esteja num veículo e eu parei, estacionei meu veículo e tenham passageiros, eles estão seguros? As vítimas estão seguras? As vítimas que estão lá na via, em situação de vulnerabilidade? Outras pessoas podem se ferir? O acidente pode tomar maiores proporções? São respostas que eu preciso dar antes que eu realize qualquer atitude na zona quente. Quando eu responder, eu estou seguro? Sim. Os passageiros do meu veículo estão seguros? Sim. As vítimas estão seguras? A princípio, sim. Eu vou lá agora vê-las. Outras pessoas podem se ferir? Não. O acidente pode tomar maiores proporções? Não. Então, tranquilo. Então, aí, vamos atuar na zona quente. E aí eu vou seguir a sequência, né, as 3 ações. A sequência dessas ações. Primeiro, a segurança e análise de riscos e perigos. 2, acionamento dos recursos. E 3, verificação das condições gerais da vítima ou das vítimas. Na situação de segurança e análise de riscos e perigos, eu preciso realizar as seguintes atitudes. Verificação dos riscos iminentes. Eu tenho que olhar primeiro, antes inclusive até de me aproximar na zona quente, quais são os riscos iminentes que podem ocorrer. 2, estacionamento adequado do meu veículo. A partir da verificação dos riscos iminentes, eu estaciono o meu veículo ou antes do sinistro ou depois do sinistro. Depois que eu estacionar meu veículo, aí eu começo a sinalização do local e do tráfego. E aí, fechando, eu consigo dar segurança pessoal, que é a minha segurança, consigo dar ou realizar a segurança do local e consigo realizar a segurança das vítimas e dos circundantes, que são os populares que vão se aproximar. Riscos mais comuns e quais os cuidados iniciais? Novas colisões, cabos de eletricidade, óleo e obstáculos na pista, vazamento de produtos perigosos, doenças infecto-contagiosas e atropelamentos, incêndio e explosão. Veremos cada um deles. Novas colisões e atropelamentos. Os riscos podem ser diminuídos com a sinalização adequada do local. A sinalização sempre pode ser melhorada. Sempre pode ser melhorada. É lógico que vai chegar um determinado momento que eu não vou ficar me dedicando só à sinalização porque eu preciso ir na zona quente. Eu faço o básico do básico e vou para a zona quente. Mas se tiver outras pessoas para que vão melhorando essa sinalização, é o ideal. Princípio de incêndio. Estacionar antes do local do sinistro. Sinalizar o local e acionar os órgãos e entidades de socorro. Em caso de vazamento de inflamáveis, os populares devem ser afastados e orientados para que não fumem no local. Se for fácil e seguro, o motor dos veículos envolvidos no sinistro deve ser desligado. Orientar a saída dos ocupantes do veículo se houver, e se for possível, eles saírem do veículo. Se tiver extintor e for capaz de manusear após romper seu lacre, utilizá-lo para abafar o fogo. Tudo bem? Cabos elétricos. Estacionar antes do local do sinistro, sinalizar o local e acionar o socorro especializado. Também eu vou estacionar antes. Orientar as vítimas que permaneçam dentro do carro até a chegada do resgate especializado. Entrar em contato com a empresa de distribuição de energia elétrica solicitando que desligue o fornecimento da energia da região. Ocorrendo situações de risco iminente, como por exemplo, o veículo vai cair numa ribanceira, ou o veículo vai explodir, ou vai começar um incêndio, algo desse tipo. Orientar que as pessoas no veículo desçam pulando com os 2 pés juntos, sem encostar nas partes metálicas. Tomar cuidado com o vão da porta, porque ali há muita lataria. De repente pegar o tapete de borracha, colocar ali envolvendo, né, por cima da lataria e tentar pular dali para o chão com os 2 pés juntos.
afastando-se do veículo com passos curtos, no mínimo 25 metros. Não encostar em partes metálicas. E só solicitar para que as pessoas desçam em último caso, porque essa ação de descer do veículo em situações de cabos elétricos é muito perigosa. Derramamento de produtos perigosos. Estacionar antes do local do sinistro e sinalizar. Não tem jeito. Eu vou estacionar antes. Eu não posso passar pelo local do sinistro, porque aí eu já estarei sendo contaminado pelo produto perigoso, do qual eu nem sei qual é. A área deve ser totalmente interditada e todo o local evacuado. Manter uma distância adequada de no mínimo 100 metros, até eu descobrir qual é o produto. Se possível, ficar no sentido em que a direção do vento não traga os gases tóxicos. Tentar identificar o produto perigoso com base na leitura do painel de segurança. E, por fim, acionar órgãos e entidades de socorro, no caso, Corpo de Bombeiros Militar. Doenças infecto-contagiosas. Aí, pessoal, já é no caso de uma ação lá na zona quente. Somente no caso da realização de atendimento direto à vítima. Qualquer contato com sangue ou secreções das vítimas deve ser evitado. O uso de luvas de borracha é indispensável. Se não tiver, não adianta, pessoal. Tudo bem? Tá certo? Pode ocorrer sangramento, hemorragia, pode ocorrer situações de saliva, outras secreções, tá? Então não tem como eu ter um contato da minha pele com a pele da vítima. Olhos e obstáculos na pista. Estacionar antes do local do sinistro também. Sinalizar o local do sinistro e acionar os órgãos e as entidades de socorro. Retirar os fragmentos do veículo que ficaram sobre a pista. Para que eu faça isso, eu preciso fechar o tráfego. Não tem como eu estar ali retirando os obstáculos ali com os veículos trafegando do meu lado. Eu tenho que fechar o tráfego e aí limpar a pista. Existindo óleo ou combustível derramado, jogue terra ou areia sobre os mesmos. Não jogue água, não tente lavar com detergente, tá? É terra ou areia, tudo bem? Muito bem, voltamos então àquele nosso menu, né? Já vimos ali a verificação dos riscos iminentes. São vários, e a partir dali eu vou ter uma conduta de onde estacionar o meu veículo. Veremos isso agora, então vamos lá. Antes da zona quente, que eu vou estacionar, em quais sinistros? Envolvendo veículos que transportam produtos perigosos, que ocasionaram derramamento de líquidos inflamáveis com óleo ou fragmentos na pista, que impedem a passagem de veículo, com possibilidade de explosão e ou incêndio, envolvendo cabos energizados e ocorridos no período noturno com dificuldade de visualização da zona quente. Esses eu vou estacionar antes. E após todos os sinistros restantes. Então aí eu posso passar pelo sinistro, né, com calma, com tranquilidade, paro depois, de preferência fora do acostamento, né, no descampado, né? Não paro na pista, não paro no acostamento, paro depois. Ligo o pisca-alerta, se possível, deixo o meu pessoal lá no veículo e vou realizar os procedimentos. Fechamos a aula 13, dando esse pontapé inicial aí na questão dos primeiros socorros e dando continuidade então a este tema, a essa aula, na aula 14. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.